diretamente dos estúdios Adailton Tiburcio Pictures. Eu tinha ido na cidade resolver umas coisas e acabei voltando tarde. Não dava para ver muita coisa, só o que a luz da lua iluminava e o que a lanterna do meu chapéu deixava à vista. Tava tudo silencioso. Só dava para ouvir o som dos cascos do meu cavalo e o barulho das folhas balançando com o vento. Eu estava tranquilo, pensando na vida, quando avistei, um pouco mais à frente, um homem andando no meio da estrada. Ele tinha um cachorro preto do lado, grande e magro. Achei estranho porque, naquela região, a essa hora, não tem ninguém por ali. Pensei comigo mesmo, será que o cara tá perdido? Ou é algum morador das redondezas? Cheguei mais perto e dei um boa noite educado. Ele não respondeu. Continuou andando, olhando para frente como se não tivesse me visto. Aquilo já me deixou com um certo arrepio. O cachorro também era esquisito. Não fez barulho nenhum, nem latiu, nem olhou para o meu cavalo. Só seguia ao lado do homem como uma sombra. O jeito que eles andavam me incomodou. Parecia que não pertenciam àquele lugar, mas não pensei muito. Passei por eles e segui meu caminho. Só que o silêncio atrás de mim parecia mais pesado do que antes. O cavalo começou a bufar, como se tivesse sentido algo. Não dei bola e continuei. Foi só o começo de uma noite que eu nunca mais vou esquecer. Depois de passar por aquele homem e o cachorro, eu achei que o pior já tinha passado. Minha cabeça tentava encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse alguém que morava em alguma chácara por ali, voltando de algum lugar. Mas algo dentro de mim não estava em paz. O silêncio parecia mais pesado, como se a própria estrada estivesse me observando. O cavalo também não ajudava. Ele estava agitado, virava as orelhas para trás o tempo todo e seus passos, que antes eram firmes e ritmados, ficaram rápidos e inquietos. Tentei acalmá-lo, mas o bicho estava nervoso de um jeito que eu nunca tinha visto. Uns 5 minutos depois de ter passado pelo homem, comecei a ouvir o som de passos arrastados novamente. Um calafrio subiu pelas minhas costas. O vento tinha parado completamente, e a única coisa que eu conseguia ouvir, além dos cascos do cavalo, era aquele som. Os passos de alguém andando devagar. Olhei para frente e não acreditei no que vi. O mesmo homem estava lá, na estrada, andando na mesma direção, com o mesmo cachorro preto ao lado. Minha cabeça deu um nó. Eu sabia que não tinha jeito de ele ter chegado ali antes de mim. Não havia atalhos naquela estrada, nenhum caminho paralelo que ele pudesse ter usado. Fiquei gelado. Decidi não falar nada dessa vez. Apenas passei por ele de novo, segurando firme as rédeas do cavalo, que já estava bufando de medo. Quando passei ao lado dele, tive a impressão de que ele virou a cabeça um pouco na minha direção, mas não completamente. Foi só o suficiente para eu sentir aquele olhar gelado, mesmo sem encará-lo diretamente. Continuei cavalgando, o coração batendo, tão forte que parecia que ia sair pela boca. Eu queria correr, mas sabia que poderia perder o controle do cavalo se ele se assustasse ainda mais. A única coisa que eu podia fazer era seguir em frente. A estrada parecia mais longa do que o normal. Olhei para trás esperando ver o homem e o cachorro sumindo na escuridão. Mas não tinha ninguém lá. Nada. Só o caminho vazio, iluminado pela luz da lua. Foi aí que o medo começou a tomar conta de mim de verdade. Tentei me convencer de que estava imaginando coisas. Talvez tenha sido outro homem. Talvez eu esteja cansado, pensei.
mas no fundo eu sabia que não era isso. O silêncio era denso, quase opressor. Cada estalo de folha ou galho me fazia pular. Segui em frente, tentando controlar o medo, mas o desconforto crescia. Uns minutos depois, lá estava ele de novo. O mesmo homem, o mesmo cachorro. Dessa vez, ele parecia estar um pouco mais à frente, como se me esperasse. Meu cavalo empacou no meio da estrada. Ele bufava, tremia e não queria seguir. Eu já estava tremendo mais do que o cavalo. Peguei o chapéu e limpei o suor da testa, mas minha mão estava tão gelada quanto a noite. Fiquei ali, olhando para a figura do homem por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Eu sabia que precisava continuar. Não tinha outra escolha. A fazenda ainda estava longe, e voltar significava passar por tudo aquilo de novo. Então, respirei fundo, falei um "Deus me proteja" bem baixinho e dei um leve chute no cavalo para que ele andasse. Passei por ele pela terceira vez, mas não tive coragem de olhar diretamente. Só segui em frente, sentindo o peso daquele olhar nas minhas costas. Mesmo depois de andar um bom trecho, a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Quando finalmente criei coragem de olhar para trás, mais uma vez, ele não estava lá. Aquilo não fazia sentido. Não tinha como ele desaparecer tão rápido. O lugar onde eu estava era um trecho plano da estrada e dava para ver, bem longe. Mesmo assim, não havia sinal dele, nem do cachorro. Meu coração estava disparado, minha mente tentando encontrar qualquer explicação, mas nada fazia sentido. Naquele momento, comecei a perceber que essa não seria uma noite qualquer. Alguma coisa muito errada estava acontecendo, e eu ainda tinha um longo caminho pela frente. Depois de passar pela terceira vez por aquele homem e o cachorro, eu sabia que algo estava errado, mas o medo não me deixava pensar direito. Minha cabeça girava, tentando encontrar alguma explicação lógica, mas tudo parecia impossível. Eu sentia um nó no estômago e uma pressão estranha no peito, como se o ar ao meu redor estivesse ficando mais pesado. Segui em frente, mas o cavalo já não queria colaborar. Ele parava a cada pouco, bufava e olhava nervoso para os lados. Eu dava pequenos chutes nas laterais dele para que andasse, mas era como se ele estivesse resistindo por instinto, percebendo algo que eu não podia ver. Foi então que aconteceu de novo. Lá na frente, como se tivesse surgido do nada, o homem e o cachorro estavam ali, parados no meio da estrada dessa vez, como se me esperassem, não andando, não se movendo, só parados. A lua iluminava eles de um jeito estranho, destacando a figura magra do homem e o brilho nos olhos do cachorro. Eu parei o cavalo sem saber o que fazer. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som no silêncio da noite. Fiquei olhando para eles por alguns segundos, tentando entender como aquilo era possível. Como eles podiam estar ali de novo, tão rápido? O homem começou a andar na minha direção, devagar, com passos arrastados. O cachorro seguia ao lado dele, mas dessa vez ele estava olhando diretamente para mim. Seus olhos brilhavam, mas não como olhos normais. Era um brilho vazio, sem vida, como se fosse reflexo de algo que não estava ali. Tentei controlar o cavalo, que já estava quase empinando de medo. Ele relinchava alto, mexia a cabeça de um lado para o outro, e eu sentia que a qualquer momento ele ia me derrubar. Não tinha para onde correr. A estrada era reta e o homem estava no caminho. O mato dos lados era tão fechado que eu não tinha como sair dali sem me perder. A única coisa que eu consegui fazer foi gritar: "Quem é você? O que você quer?" Minha voz saiu mais alta do que eu esperava, mas o homem não respondeu. Ele só continuou andando na minha direção com aquele passo lento e arrastado.
Parecia que cada movimento dele fazia o tempo desacelerar. Fechei os olhos por um momento, rezando o mais forte que consegui, pedindo proteção a Deus. Quando abri os olhos de novo, o homem e o cachorro tinham desaparecido. Não estavam mais na estrada, nem no mato ao lado. Nada. Era como se nunca tivessem estado ali. Mas o silêncio. O silêncio era ensurdecedor. Não havia mais o som dos insetos, do vento, nem mesmo dos cascos do cavalo. Tudo estava quieto, como se o mundo ao meu redor tivesse parado. Continuei o caminho, mais devagar dessa vez, com o coração disparado e os olhos fixos na estrada. Cada sombra parecia se mexer, cada barulho distante me fazia virar a cabeça. Eu sabia que ainda não tinha acabado. Eu sentia no fundo que ele não tinha ido embora. A cada passo do cavalo, minha ansiedade aumentava. Eu não sabia se ele ia aparecer de novo, mas tinha certeza de que algo estava me seguindo. Eu só não sabia o que era. Aquela noite parecia interminável. Cada segundo que passava, eu me sentia mais preso àquela estrada, como se o tempo tivesse parado ali, me deixando à mercê de algo que eu não conseguia entender. Meu corpo estava exausto, mas minha mente não parava de correr, tentando buscar explicações para o que estava acontecendo. O medo se tornara algo físico, algo palpável. Minha respiração estava ofegante, e o cavalo, embora mais calmo do que antes, ainda se mexia inquieto, como se sentisse algo que eu não via. Aquela sensação de ser observado, de estar sendo seguido, não me abandonava. Olhava para os lados, o tempo todo, mas tudo o que via era o mato, as árvores e a estrada que parecia se esticar interminavelmente à frente. O que mais me incomodava era o fato de que o homem e o cachorro, depois de aparecerem tantas vezes, agora estavam sumidos. Isso em si era uma coisa que não fazia sentido. Eles estavam sempre lá, e agora nada. Eu não sabia o que pensar. Foi então que, bem à minha frente, a estrada se abriu um pouco, revelando uma pequena clareira, onde a luz da lua iluminava mais intensamente. No centro da clareira, algo me fez parar abruptamente. O homem estava ali, mais uma vez, mas dessa vez não estava sozinho. Ele estava em pé, imóvel, com o cachorro ao lado. O cachorro olhava fixamente para mim, os olhos brilhando como se fossem feitos de puro fogo. Mas o mais estranho era que o homem não parecia mais humano. Seu corpo estava distorcido, as feições se alongavam de forma sobrenatural. Os braços estavam mais longos e seu rosto, embora de um homem comum, parecia agora coberto por algo escuro, como se uma sombra vivesse nele. Eu não sabia se era a lua, o medo ou algo mais, mas aquele ser, seja lá o que fosse, não tinha a aparência de um ser humano. O vento voltou a soprar e o cheiro da terra úmida parecia mais forte, mais pesado, como se o próprio ambiente estivesse sendo alterado pela presença deles. Fiquei ali, paralisado. O cavalo também parecia sentir a tensão, balançando os pescoços de um lado para o outro, como se tentasse fugir, mas sem coragem. Aquele momento foi um daqueles que parecem durar horas, mas que, ao final, é um segundo, uma eternidade. Foi o cachorro que primeiro se moveu. Ele deu um passo à frente, com passos lentos e pesados, e de repente, um latido profundo e gutural rasgou o silêncio da noite. Eu senti o estômago embrulhar. O som não era de um latido normal, mas algo distorcido, como se viesse de um ser que não deveria existir. O homem não se moveu. Ele permaneceu parado, mas seus olhos fixos em mim pareceram se aprofundar, como se estivesse tentando penetrar dentro da minha alma.
Eu não sabia mais o que fazer. Meu instinto me dizia para virar o cavalo e correr, mas, ao mesmo tempo, minha mente estava tão assustada que eu não conseguia agir. Tentei gritar por ajuda, mas a voz não saía. Era como se o medo tivesse amarrado minha garganta. O cachorro avançou mais um passo. Eu, desesperado, finalmente dei um puxão nas rédeas e fiz o cavalo dar meia volta. Mas não consegui. O cavalo não se moveu. Ele estava imóvel, como se estivesse preso ao chão, como se uma força invisível o tivesse paralisado. O medo me consumia de tal forma que mal conseguia respirar. Eu olhava para trás e via o homem parado, observando. O cachorro agora estava mais próximo, e seus olhos, brilhando na escuridão, não piscavam. Eles pareciam hipnotizar qualquer um que os encarasse por tempo demais. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. O homem começou a se mover. Lentamente, ele deu um passo à frente. E no momento que fez isso, a luz da lua pareceu enfraquecer. O ambiente ao redor ficou escuro, como se algo estivesse absorvendo toda a luz. A estrada, antes clara, agora estava coberta por sombras densas, como se a noite tivesse se esticado para me engolir. Eu, sem saber o que fazer, fechei os olhos por um instante, orando silenciosamente. Quando os abri, tudo havia desaparecido. O homem, o cachorro, as sombras, a clareira, nada estava mais ali. Era como se aquele ser nunca tivesse existido. A estrada estava novamente vazia, a lua brilhando forte e clara, e o vento, que antes estava pesado, agora estava calmo. Mas o que ficou comigo, o que me perseguiu naquela noite, foi o olhar do homem. Aqueles olhos, vazios, mas intensos, como se eu tivesse sido marcado por algo que não deveria existir. Eu não sabia o que ele queria. Eu não sabia o que ele era. Mas uma coisa eu sabia. Não era a última vez que ele apareceria. Eu senti isso no fundo do meu ser. Algo naquele encontro não estava resolvido, e eu sabia que aquilo ainda ia me assombrar por muito tempo. A estrada continuou à minha frente, mas eu não me senti mais seguro nela. Algo havia mudado dentro de mim. E quando cheguei à fazenda, ainda era noite, mas as imagens daquele encontro não saíam da minha cabeça. Eu sabia que aquilo era real, mas as palavras não conseguiam traduzir o terror que eu sentia. Diretamente dos estúdios Adailton Tiburcio Pictures.